Olha só, gente, em tratamento, contra um câncer no intestino, a cantora e empresária Preta Gil tem atualizado os seguidores quanto ao avanço dos procedimentos e quais as medidas prioritárias nesse processo de cura. A alimentação foi apontada pela cantora como a top 1 desses cuidados. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui a nutricionista Aline Ribeiro. É um prazer receber você aqui hoje, Aline. Obrigada, Roberta. Olha, para a gente começar, introduzir esse assunto, eu vi que o câncer do intestino é o terceiro mais comum nos homens e o segundo nas mulheres. Esses dados são muito alarmantes, Como é que a gente faz? Como que a alimentação atua na prevenção desse tipo de câncer? Primeiramente, quando a gente fala em intestino, nós temos que pensar nas fibras, Então, a alimentação ela vai favorecer, no caso, a desinflamação desse paciente, no caso da Preta Gil, a paciente, mas dessa pessoa. E quando a gente fala de fibras, nós temos que pensar primeiramente na fibra pré-biótica, que nós temos aí em diversos alimentos. Então essa seria aí a dieta ideal para prevenir esse tipo de câncer? Exatamente. Alimentos que a gente pode até encontrar nessa dieta, como maçã, grão de bico, o nosso arroz com feijão, o brasileiro que nós temos aí. Fibras como psyllium, que também é conhecido aí para quem faz dieta, Kiwi é um dos alimentos que a gente acaba encontrando. E uma coisa bem bacana para dar de dica aí para o pessoal é comer uma maçã cozida por dia. Isso favorece aí a alteração dessa microbiota intestinal. E quando a gente favorece essa microbiota, a gente prolifera boas bactérias que vão fermentar, vão criar um metabólito que chama ácidos graxos de cadeia curta, e esses metabólicos eles vão fazer com que esse pH do intestino acabe diminuindo. Então, se você tem uma predisposição a ter tipos de câncer, não é uma sentença, mas se você tem uma predisposição, a gente acaba reduzindo as chances desse desenvolvimento. Olha só, eu vou confessar, não sou muito fã de maçã não, viu, gente? Mas fiquei feliz em saber que existem vários alimentos, então, uma grande diversidade de alimentos que podem ajudar a combater, então. Exatamente. Quando a gente fala, no caso dos pacientes que já foram diagnosticados, como a Preta Gil, que está vivendo esse momento delicado ali tratando, essa mudança nos hábitos alimentares também é fundamental, Tentar trazer aí uma alimentação mais natural. Importantíssimo, Então, obviamente, quando nós pensamos num paciente que já foi diagnosticado, nós temos que pensar na desinflamação para tentar desacelerar esse processo inflamatório que é o câncer. Então, a gente trabalha aí com alguns alimentos que sejam, no caso, anti-inflamatórios, Então, alimentos arroxeados, nós temos no Brasil jabuticaba, melancia, que é vermelha, as frutas vermelhas. Não precisa ser aquela in natura, que ela acaba sendo um pouquinho mais cara, mas pode ser congelada, que a gente pode encontrar de fácil acesso no mercado. Vegetais verdes escuros. Introdução de 3 tipos de chás ao longo do dia, sem açúcar, para manter as propriedades desse chá. E, obviamente, aquelas fibras que eu citei no início, que são as fibras pré-bióticas, que encontramos também em banana verde, e isso vai favorecer essa microbiota. Quando a gente fala aí, dos alimentos que são vilões nesse caso, quais seriam eles? Os industrializados, nem pensar, doutora? Exatamente. Então, a gente pensa assim nos alimentos embutidos, no caso de presunto, peito de peru, que o pessoal acha que é super saudável, isso não é. Olha salsicha, salames, a carne vermelha, ela também deve ser evitada em excesso. Não precisa eliminar o consumo, mas dar preferências para carnes brancas, peixes, ovos. Digamos que uma alimentação mediterrânea, que a gente conhece aí, se ouve falar bastante sobre isso. Então, gorduras de boa qualidade, então a gente tem que evitar gorduras saturadas, alimentos processados, que sejam prontos, então biscoitos, que vão aí tratar aí com excesso de conservantes, corantes, e isso vai sim prejudicar
e dar um start aí, se caso você tiver uma predisposição a esse tipo de câncer. Os pães, né? Aquele material, aquele alimento, né, que vem daquela farinha branca, também está nesse grupo ou não? Também. A gente tem que tomar muito cuidado com a farinha de trigo, né? Então, a farinha de trigo, ela é uma farinha mais inflamatória por si só, né? E principalmente porque aqui no Brasil, infelizmente, a Anvisa, ela permite a moagem desse grão com diversas coisas dentro. Então, até um percentual aí, até que grande, aí 10%, né, do que acontece. E nós podemos, sim, com a farinha de trigo, ficar mais inflamados. Então, utilizar aí alguns recursos, a gente tem na nossa diversidade brasileira, raízes, né, mandioca, mandioquinha, para alguns lugares batata baroa, né, batata doce. Então a gente pode estar incluindo centeio, cevada, a gente pode incluir esses tipos de alimentos, de farinhas na nossa dieta do dia a dia. E são, né, alimentos aí que você comentou agora que é bom tirar da alimentação como um todo, vamos colocar assim, não só para prevenir o câncer ou senão para tratar durante o tratamento, né? Exatamente. Lembrando que todo o processo, seja patológico, ele começa com um grau de inflamação e geralmente essa inflamação ela vai começar no intestino. Né? Então, é aquela chamada que nós temos de o intestino é o nosso segundo cérebro, que realmente é. Então, toda doença, ela acaba começando no intestino. Tem até uma médica, né, uma professora, inclusive, ela sempre fala, tudo que fica em Vegas, né, acontece em Vegas, fica em Vegas, mas tudo que acontece no intestino não fica no intestino. Olha só, bem colocado. Bem colocado. Obrigada pela participação. Por nada, obrigada a você. Prazer.